o seguinte: porque o que sucede aos filhos dos homens sucede aos animais. O mesmo lhes sucede. Como morre um, assim morre o outro. Todos têm o mesmo fôlego de vida. E nenhuma vantagem tem o homem sobre os animais, porque tudo é vaidade. Todos vão para o mesmo lugar, todos procedem do pó, e ao pó tornarão. E como eu disse, este é um versículo que, por exemplo, as testemunhas de Jeová usam para ensinar que, para quem não é testemunha de Jeová, o fim é aniquilação, que não existe um lugar como inferno, e testemunhas de Jeová não são os únicos que creem assim. Pois bem, então, é verdade? Aqui diz que tanto faz animal como homem. Todos os dois vão para o mesmo lugar. A gente falamos isso, não foi, né? Semana passada, a gente estava discutindo sobre isso em relação a algumas partes das escrituras, principalmente aqui, fala sobre a alma dos animais, né? E a gente estava falando sobre justamente isso. O termo usado para alma, tanto para homens quanto para animais, nesse sentido seria fôlego de vida, e não a alma imaterial que é eterna. Então, em certo sentido, os animais eles morrem também, voltam ao pó da terra, o fôlego de vida sai dos seus corpos. Porém, o ser humano ele tem uma alma que é eterna. E essa alma, sim, ela vai ter que se apresentar diante do seu Criador, e ela vai ter que prestar conta daquilo que ela fez aqui neste mundo. E há um lugar de juízo, né, que a gente acredita ser o inferno, para aqueles que andam em rebelião contra Deus e a sua lei. E há um lugar na presença de Deus, que nós conhecemos como o céu, o paraíso, para aqueles que foram salvos. Não é para aqueles que praticaram o bem, mas para aqueles que foram salvos por Cristo, através do perdão dos seus pecados. Não sei se eu respondi mais ou menos. Pois bem, uma das coisas muito importantes em relação a este texto é importante que a gente compreenda que um texto bíblico não vai contradizer outro texto bíblico. Né? Tem textos que falam sobre inferno e céu, e são poucos, um versículo solto aqui e acolá. Não, são muitos textos que falam sobre isto. Então, por exemplo, aqui, se lembra que em termos do livro de Eclesiastes, o livro é sobre a questão de aqui debaixo do sol. Né? É o que o homem está observando sem a revelação bíblica. Então, quando diz vai para a alma, os dois vão para o mesmo lugar. O lugar aqui, então, corretamente entendido, seria o quê? O sepultamento, né? Não o mesmo lugar em termos de aniquilação, simplesmente morreu, sepultado, volta para o pó da terra. Aliás, se for usar esse versículo aqui solto assim, ainda seria contraditório a crença que para os testemunhos de Jeová, para eles tem um futuro bom. Né? Esse versículo contradiria isto. Pois bem, eu acho que é suficiente quanto a esse texto aí.
é muito importante. Então, compreender que esse livro vem de Deus. Nós podemos passar um tempo não entendendo um versículo, mas a Bíblia não vai se contradizer. Então, vamos ao livro de Cântico. Cântico. Abram as suas Bíblias lá. Nós estamos, então, fazendo a introdução, um panorama dos livros do Velho Testamento. E chegamos hoje a Cântico. Vamos começar logo do começo. Então, e lendo até o versículo 11. 2 versículos cada. Cântico dos Cânticos de Salomão. Beija-me com os beijos de tua boca, porque melhor é o teu amor do que o vinho. Suave é o aroma dos seus perfumes, como um perfume derramado é o seu nome. Por isso as donzelas o amam. Leve-me com você, vamos depressa. O rei me introduziu nos seus aposentos. Exultaremos e nos alegremos por sua causa. De seu amor nos lembraremos, mais do que do vinho, nem é sem razão que o amo. Eu estou morena e formosa, ó filho de Jerusalém, como as tendas de Quedar, como as cortinas de Salomão. Não olheis para eu estar morando, porque o sol me queimou. Os filhos de minha mãe se indignaram contra mim e me puseram por guarda das unhas. Havia, porém, que me pertence, senão aguardaria. Diz-me, ó amado. Diga-me, ó amado de minha alma, onde você apacenta o seu rebanho, onde você o faz repousar ao meio-dia. Diga para que eu não ande vagando junto ao rebanho dos seus companheiros. Se você, a mais bela das mulheres, não sabe, siga as pisadas dos rebanhos e apacente os seus cabritos junto às tendas dos pastores. Você é cativante, minha querida, como égua entre os cavalos dos faraós. Como são belas suas faces, seus brincos realçam sua beleza, como é lindo seu pescoço, enfeitado com um colar de joias. Enfeites de ouro de farelos, com pregos de prata. Ok, até aí. Então, olhando primeiramente o primeiro versículo, começa com o Cântico dos Cânticos, e assim dá a entender que este é o cântico principal, o mais importante, o mais belo. É bom lembrar aqui de 1 Reis, capítulo 4 e versículo 32, onde diz de Salomão que ele compôs 3.000 provérbios e foram os seus cânticos 1.005. Então, destes 1.005, este é o cântico principal, o mais importante. Ok? Este versículo de introdução já diz quem é o autor, que no caso é Salomão. Né? Ele também é mencionado no versículo 4. É 5. Certo, escrevi errado aí. No capítulo 3, nos versículos 7, 9 e 11, e 8 e 11, estes são lugares onde tem especificamente o nome dele. Um fato interessante é que neste livro há 21 variedades de plantas mencionadas, muita planta.
a maioria plantas exóticas, e também 15 espécies diferentes de animais são mencionados no livro de Cantares. Até estes detalhes seriam mais uma confirmação da autoria de Salomão, porque ele sendo rico como ele era, o comércio era muito grande entre muitas nações. Eu me lembro alguns anos atrás de alguém, eu nem me... a palavra é Ofir, ouro de Ofir. Eu já ouvi, então, um estudioso que acredita que esse Ofir era ouro que vinham buscar aqui no Peru. Se era mesmo, se isto é correto, eu não sei, mas o fato de tantas plantas e animais mencionados de outros países também são uma coisa que combina muito bem com quem era Salomão. Adriele, nós estamos no livro de Cântico, o livro depois de Eclesiastes e antes de Isaías. Uma das coisas que devemos mencionar quanto às singularidades, este livro de Cântico não é citado em nenhum lugar, nem no Velho, nem no Novo Testamento, e além disto, você não encontra o nome de Deus citado no livro de Cântico. Agora, vamos para a parte mais difícil. É a questão de interpretação. Porque talvez nenhum livro na Bíblia tenha sido mais tem tido mais uma confusão de interpretações do que o livro de Cântico. Vamos então falar primeiramente do método alegórico. Deixa eu dizer primeiramente quanto ao método alegórico. Na continuidade, nós vamos ajudar você a entender um pouco melhor o que é alegórico, se você de imediato não entende. Mas, infelizmente, logo depois de pouco tempo depois da morte dos apóstolos, o método alegórico de interpretação da Bíblia se tornou muito popular. Existem pessoas hoje em dia que, justamente porque muitos dos pais da igreja, bem antigo, estão mais perto dos apóstolos e por isso vão concluir o quê? Que estavam certos em fazer isso. Pois bem, nós vamos conversar mais sobre isso. Já os rabinos alegorizavam o livro para ter o sentido de que o livro trata do amor do Senhor por Israel, e os pais da igreja então passaram a interpretar o livro como retratando o amor de Cristo pela igreja. Por meio de espiritualização, todo sentido literal então
foi perdido ou então negado. O cristianismo institucional pensava que a sexualidade humana era assunto que não se devia falar porque era algo impuro. Por exemplo, Agostinho, que nasceu no ano 354 e morreu em 430, ele, junto com pais da igreja, ensinou que, apesar do sexo no casamento ser uma necessidade para procriação ou para terem filhos, era uma acomodação à fraqueza pecaminosa humana e impuro em si. O que ele estava dizendo é necessário porque senão acaba a raça humana, mas é compreender que é pecaminoso. Essa foi a ideia, o ensino de Agostinho, e ele teve influência sobre muitas pessoas. Eu estou usando em algumas dos meus comentários este livro aqui, uma introdução e explicação de um panorama da Bíblia. Ele diz então que o versículo 13 seria um bom exemplo do uso de alegoria e mostrar o que fazem. Então, Ritinha, 1 e 13. O meu amado é para mim o saquitel de mirra, posto entre os meus seios. Ok? E então, para mostrar a vocês o que então muitos faziam com este texto, em referência aos seios. Para alguns, nota que é dois, aqui é o que diziam então é que os dois seios seriam uma referência ao Velho Testamento e ao Novo Testamento. Ok? Por outro lado, para outros, simplesmente uma referência para o coração do crente. É isso que Deus queria dizer. Era uma dessas interpretações estava certo. Se for qual, uma das coisas interessantes logo é dizer, pois bem, quando Salomão escreveu o Cântico, já tinha um Novo Testamento? Não. Então já é uma boa indicação que esse não é o método de interpretação que Deus quer que seja dado, né? Então, quando se usa método alegórico ao texto, o sentido do texto passa a ser aquilo que o intérprete imagina, ok? A interpretação correta não está no texto, e sim aquilo que o que está ensinando ou lendo o texto imagina. E nota bem, logo, o resultado é que tem uma grande diversidade quanto a o que é o sentido correto do texto.
Eu tenho dito e quero dizer isso de novo. Se alguém diz uma coisa sobre um texto bíblico e você fica perguntando, mas de onde ele tirou isto? É uma boa indicação que não é a interpretação correta. Por exemplo, eu diria que pegar 1:13 e dizer que os seios são o Velho Testamento e o Novo Testamento, a razão lógica, desculpe, a questão lógica seria de imediatamente, de onde é que você tirou isto? O texto bíblico deu essa indicação? Não. Eu continuo com outro que é o princípio de interpretação cristológico. Agora, esse deve, de certa maneira, ou costumeiramente, vai animar mais as pessoas, porque cristológico, afinal de contas, começa com que palavra? Sim. Cristo. Né? E ele é importante. O Velho Testamento fala sobre Cristo? Fala. Fala sim. Né? O senhor falou de interpretação cristológica? É. Sim. E talvez nenhum livro tenha sido mais um alvo do princípio cristológico do que o livro de Cantares. Citando mais uma vez este livro, os judeus e cristãos, por meio de um entendimento alegórico, têm encontrado no livro a relação de Yahweh a Israel ou de Cristo para com a igreja, assim tirando o livro da sua sensualidade como característica do amor sexual e humano entre um casal. Deixa eu mostrar um exemplo do que eu estou falando. E eu vou falar de uma coisa que eu ouvi que me chocou e me entristeceu muito. Foi no casamento de uma neta minha. E vamos voltar aí para o versículo 5. Cântico 1:5. E Caleb, lê aí, por favor. Eu sou morena e bonita, ó filhas de Jerusalém, como as tendas de Quedar, como as cortinas de Salomão. Pois bem, agora, a palavra morena, na tradução que o pastor estava usando no casamento da minha neta, em vez de morena, dizia preta. E não é que eu tenho problema com se é moreno ou preto, essencialmente a mesma coisa. Mas o pastor ocupou muito do tempo da mensagem dele dizendo ao noivo e à noiva: vocês são pretos. E com esse negócio de preto, ele estava falando de quê? Preto da pele? Não. Era preto de pecado. E além de preto de pecado, então tinha que entrar o esposo e
e ele sendo Cristo. Ok? Agora, preste atenção. Ela diz, eu sou morena, não é? Mas qual é a próxima palavra? Formosa significa o quê? Bela, linda. Aqui disse bonita, né? A Nova Almeida. Pois bem, preta, de pecado, mas bonita. Outra coisa, não é só isso não. O versículo 6. Adriane, lê o 6. Não olheis para o erro, está morando, porque eu sou homem feio. Pois bem, só até aí. Tem uma explicação porque ela é morena. Minha tradução fala, não olhem para a minha pele morena. É bem mais direto. Uhum. Sobre a pele que está falando. Pois bem, foi o sol que fez ela ser pecadora. Olha, eu sei que eu estou sorrindo aqui, mas no caso é um abuso das escrituras muito, muito terrível. É triste que um homem se levanta para ensinar a palavra de Deus e totalmente desconsidera o contexto e faz dele, do texto, uma coisa de abuso terrível daquilo que foi intencionado pelo Senhor quanto ao texto. Foi ignorado totalmente o contexto das palavras. E entenda, era muito enfático, era quase gritando, você é preta. Pois bem, eu estou procurando mostrar com isto alguns dos abusos que têm sido feitos com este livro aqui, ok? Vamos ver se nós podemos, então, mudar de um tom tão negativo e mudar para... Pois bem, se isso aí não é o sentido certo do livro, o que é o significado desse livro? O tema do livro de Cântico de Salomão é amor, ok? Não sei se vocês notaram, mas nos 11 versículos que nós lemos no começo, amor foi mencionado diversas vezes e a palavra-chave é amado, que é usado 32 vezes. Se amado é usado 32 vezes, e tem 8 capítulos, seria uma média de 4 vezes por capítulo. E quando se trata de amor aqui neste livro, está falando de amor, um amor puro, sem reservas, desinibido e sexual, como Deus planejou entre um homem e a sua esposa dentro da aliança do casamento. Ok? Em capítulo 6, versículo 3, seria um exemplo de um versículo-chave do livro.
Carol, você lê aí 6 e 3, por favor. Eu sou do meu amado, e o meu amado é meu. Ele pastoreia entre os lírios. Ok. A palavra-chave, né? Eu sou do meu amado e o meu amado é meu. Né? É mútuo. Capítulo 8, também, versículos 6 e 7. O André e Jennifer. Ponha-me como selo sobre o seu coração, como selo sobre o seu pescoço, porque o amor é tão forte como a morte, e o ciúme é tão duro como a sepultura. As suas chamas são chamas de fogo, são labaredas enormes. 7, Jennifer. As muitas águas não podem apagar o amor, nem os rios podem afogá-lo. Se algum homem tentasse usar todas as suas riquezas para comprar o amor, sua oferta seria por completo desprezada. Ok. Então, estes são versículos chaves quanto a este livro. Não sei se vocês têm lido este livro recentemente, mas eu comparo este livro com o que ocorre muitas vezes entre um casal. Muitas vezes, depois de algum tempo... Aliás, vamos começar com o começo. O começo é tipo isso aqui. O livro é cheio de repreensão um ao outro. Você está errada nisso aqui e ela para ele, mas você está muito errado também. É cheio disso nesse livro? Não. O que que tem? Só longe. É cheio de elogio, que foi que você falou? É só longe. Pois bem, é o meu amado, né? E fala do amor, da admiração que tem um para com o outro, e envolve a admiração pelo físico da pessoa, não é? Não estamos falando só quanto à questão de caráter, que no final de contas o caráter é mais importante do que o físico, mas é mencionado muito aí por exemplo, em 8 e 6, põe como selo sobre o teu coração, como selo sobre, aqui na revista atualizada, diz braço, lá no seu, na Nova Almeida é pescoço. Né? Mas estou mencionando isso para dizer que são referências a partes do corpo. Né? E a admiração por isso. Então, quantas e quantas vezes a gente não deveria tirar a lição deste livro quanto a como é que se estabelece essa intimidade a qual Deus nos criou para ter. Né? Ele foi quem formou Adão e Eva. Ele fez no dia em que os criou, ele fez o casamento deste primeiro casal e fez no primeiro dia por causa da sua importância. Estive falando nessa semana com um homem que tinha entendimento que o homem e a mulher precisaram de alguns anos, talvez 15 anos ou mais, para poderem consumar a relação íntima um com o outro, porque tinha que ter esse tempo para poder estarem maduros. Eu digo, é uma
compreensão errada do texto. O texto diz que antes que Deus criou Eva, Adão, em poucas horas, deu nome a todos os animais. Não teve nem a ajuda da esposa para fazer isso. Alguns dizem que é porque se tivesse ela, aí ia ter que trocar, debatendo, não é isso, é isso. E aí ia levar muito tempo para dar o nome. Aí é brincadeira, obviamente. Mas é óbvio pelas Escrituras que Deus não criou um bebezinho. Primeiramente, um bebezinho. A Carol está esperando um bebê aí. Se vocês deixassem o bebê sozinho na hora que nasce, o que ia acontecer? Ia morrer. Por muito tempo precisa de cuidado. Deus não criou Adão e Eva só porque tinha poucas horas de, não posso dizer nascido, mas de feito, que foi Deus que criou, né? Eram adultos, né? Prontos para consumar o relacionamento como Deus planejou. Então, é muito importante a gente compreender que nós vivemos num mundo cheio de abuso nessa área, mas foi Deus que criou homem e mulher. Deus criou esta diferença. Deus disse que era o quê? Muito bom. Né? Ele fez para dentro do compromisso do casamento terem essa intimidade. E Cântico, então, serve de um bom exemplo em termos de instruir as nossas mentes a pensar biblicamente e, consequentemente, de pensar biblicamente, falar biblicamente. Talvez você não vá usar as mesmas comparações que Salomão fez. Esse só veio à minha cabeça, eu não sei achar o local no momento, mas ele, em certo lugar, se me lembro direito, compara ela, a esposa, como uma égua, um cavalo fêmea. Talvez você não ia usar a mesma comparação, não, porque nós vivemos noutra cultura. Mas certamente tem muito aí no livro que... É o quê? 1:9. Ok, obrigado. As éguas do carro de Faraó te comparo, ó querida minha. Não são palavras de desprezo, não. Ele diz, ó querida minha. Pois bem, mas talvez você queira comparar, em vez de com uma égua, uma gata, ou cachorrinho, um animalzinho de estimação, uma coisa assim. Mas o que eu estava querendo enfatizar aí é um livro, o livro de Cântico é um livro que, em termos de fala, daquilo que falamos, deve servir de instrução em termos de promover aquele relacionamento íntimo. Não estou falando aí, por dizer íntimo, meramente
de físico, mas inclui isto também. Deus certamente nos deu esse livro para nos ensinar como falar. Ele nos fez com a capacidade de comunicação. Isso faz parte de, primeiramente, sermos feitos à imagem e semelhança de Deus e aprender a viver neste relacionamento que Ele planejou para a maioria de nós seres humanos. Em conclusão, uma palavra final seria: o Senhor planejou que o casamento entre um homem e uma mulher seja um exemplo ou um retrato aqui na Terra do relacionamento entre, lá no Velho Testamento, entre Deus e Israel, e ele usa essa comparação, tanto positivamente como quando Israel correu atrás de outros deuses, ele compara isso com adultério. Né? Vocês deixaram de me amar e amaram deuses feitos por vocês mesmos. Né? Também é um retrato planejado por Deus para ilustrar o relacionamento entre Cristo e a igreja. O casamento, seja no Velho Testamento, seja no Novo, foi planejado por Deus para ser isto. Né? Isso deve afetar o meu relacionamento, por exemplo, com a Eliana. Caleb, você está aqui. Na sua criação, quando você era pequeno, você se preocupava que o papai ia abandonar a mamãe e divorciá-la? Não. Pois bem, por que não? Porque meu pai amava minha mãe e sempre foi fiel para ela. Pois bem, não sei se deu para ouvir aí na gravação, mas isso é importante quanto à criação de filhos. Deus fez com que filhos só podem nascer se tiver um homem e uma mulher. Né? E o plano dele, normalmente falando, é que isso continue, então, assim como o compromisso que Cristo tem para com a sua igreja. Ele salva a pessoa para depois abandonar, dizer: eu não sabia que você era assim e por isso eu não te quero mais. Cristo não faz isso. Né? Aquele que Ele salva, transforma a sua vida, Ele não abandona. Filipenses 1:6 diz: estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo. Então, se o Senhor nos criou, no meu caso, macho, por parte de alguns de vocês, fêmea, né? E planejou um relacionamento íntimo entre os dois dentro da aliança do casamento. Ele nos deu esta bênção. Ele que nos deu esta bênção deve ser adorado e amado mais do que o próprio relacionamento. Este relacionamento que Ele nos deu para a nossa felicidade aqui na Terra. Do que fui introduzido quanto a você, está noivo. Né? Mas é compreender, então, que o casamento é uma coisa bonita, é planejado por Deus, para até a sua felicidade, pelo menos sendo em Cristo.
Mas o crente mesmo entende e vive que aquele relacionamento dado pelo Senhor o dom que Deus me deu na Ediana, eu não devo amar ela mais do que aquele que me deu ela como esposa. E por isso, como cônjuge, você nunca deve esperar do seu cônjuge que ele ou ela, dependendo do seu sexo, nunca espera que seu cônjuge seja o teu Deus, o teu maior amor, que a tua felicidade na vida depende da resposta da outra pessoa. É frustrar, é destruir o seu casamento fazer isso, que é esperar o que é impossível. Seu cônjuge não foi feito, não foi dado a você por Deus para ser seu Deus. Foi para ocupar o lugar que Ele planejou. Dentro do plano dele. É lindo. Qualquer coisa fora do plano dele, então, se torna uma das maiores frustrações, talvez a maior frustração que uma pessoa pode passar aqui na Terra. Como o mesmo autor de Cântico, Salomão, diz em Provérbios, é melhor morar no canto do eirado, ou no deserto, do que com uma mulher chosa, que só vive a reclamar tudo que é feito. Sem gratidão, sem expressar muito obrigado pelo que você faz. Então, o livro de Cântico. Nós vimos aí um bocado de abusos que se faz com este livro, como vimos só um pouquinho de como devemos corretamente entender e aplicar este livro. Obrigado, Senhor, por este texto, ou este livro da Tua Palavra, Cântico dos Cânticos, de Salomão, e que sirva de instrução para as nossas vidas. Foi o Senhor que criou o casamento. Foi o Senhor que criou homem e mulher. Foi o Senhor que planejou a união íntima entre os dois no seu ser todo. Fisicamente, sim. Desinibido, sem vergonha um do outro. Buscando servir um ao outro. Nos livra das corrupções do mundo que tanto nos tentam nos nossos dias. E nós rogamos assim, no nome precioso de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Tem alguma pergunta antes da gente ir? Comentário? Ok. Espero que isso tenha servido para o seu bem.